Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 136 E saindo 2. Clã. Abrindo a porta do meu quarto, fui imediatamente recebido por dois indivíduos parados em frente à porta. Olá. Prazer em conhecê-lo. Sim, como eu posso te ajudar? Parado do lado direito, com um sorriso amigável no rosto, estava um indivíduo bastante esguio com longos cabelos loiros cacheados e olhos verdes. Estendendo a mão para mim, ele se apresentou e seu amigo à esquerda, que era um grande contraste com ele em termos de aparência. Prazer em conhecê-lo, sou Léo Smith do quarto 905 e ele é Han Johnson do quarto 907. Com uma barriga protuberante e cabelo ruivo oleoso, o indivíduo à esquerda, Han, tinha um sorriso um tanto desajeitado, mas amigável no rosto enquanto acenava com a cabeça. Boa noite. Alternando meu olhar entre os dois, levantei minha sobrancelha e olhei para a esquerda e para a direita, onde ficavam os quartos 905 e 907. Depois disso, sorrindo para eles eu disse: Oh! Vocês moram ao lado? Isso não significa que somos vizinhos? Balançando a cabeça, sorrindo gentilmente, Léo disse: Sim. Acabamos de receber um aviso de que alguém estava se mudando hoje e queríamos ser os primeiros a cumprimentá-lo. Sorrindo de volta, estendi minha mão para eles e me apresentei a eles. É muito gentil da sua parte. Olá, sou do primeiro ano e meu nome é Rendover. Prazer em conhecê-lo. Acenando com a cabeça, Léo e Han apertaram minha mão. Prazer em conhecê-lo. Prazer em te conhecer também. Apertando minha mão, alguns segundos depois de nos soltarmos, um silêncio bastante constrangedor envolveu o corredor. Percebendo isso, olhando para o meu quarto, sugeri: Você quer entrar? Ouvindo minha sugestão, olhando um para o outro, Han e Léo acenaram com a cabeça. Isso seria o ideal. Obrigado. Vendo como eles estavam sendo amigáveis, decidi deixá-los entrar. Embora este lugar estivesse cheio de pirralhos arrogantes, isso não significava que todos eram assim. Vendo como eles não me desprezavam arrogantemente ou tentavam estabelecer seu domínio em nosso primeiro encontro, eu sabia que os dois eram indivíduos bastante legais. Foi uma boa mudança de ritmo, considerando o que eu estava constantemente passando em aula. Tudo bem, por favor, entre. Sorrindo ainda mais brilhantemente, dei um passo para o lado e os deixei entrar. Foi uma coisa boa que eles vieram, pois eu tinha algumas coisas a perguntar a eles sobre este edifício. Sorrindo, Léo olhou para Han e gesticulou para que ele entrasse. Depois de você. Obrigado. Acenando com a cabeça, Han entrou na sala seguido por Léo logo depois. Depois disso, vendo que os dois haviam entrado na sala, olhando para a esquerda e para a direita para ver se havia mais alguém, acabei fechando a porta. Clank! Fechando a porta, virei um dito. Bem-vindo, embora eu tenha acabado de me mudar para cá, o lugar já estava mobiliado antes de eu vir, então sente-se enquanto faço um chá. Claro. Obrigado. Acenando com a cabeça, Léo e Han caminharam calmamente em direção aos sofás e se sentaram. Enquanto caminhavam em direção aos sofás, pelo canto dos olhos, pude observar que pareciam bastante familiarizados com a disposição do apartamento. Parece que seus quartos foram decorados de forma semelhante. Vendo que Léo e Han estavam confortavelmente sentados no sofá, indo em direção à cozinha, esquentei rapidamente um bule e exalei levemente. Esta foi a primeira vez que conheci pessoas que não eram pirralhos arrogantes ou personagens novos. Eu não queria deixar uma má impressão. Afinal, ser um solitário não era realmente algo que eu amava. Alguns segundos depois que Léo e Han se sentaram, voltando com um bule fumegante de chá, sentei-me em um dos sofás e servi chá para eles. Obrigado. Obrigado. Agradecendo-me e pegando as xícaras na frente deles, Léo e Han cuidadosamente tomaram um gole. Colocando o bule na mesa e soprando na minha xícara, olhei para eles e perguntei:
Vocês também são do primeiro ano? Tomando um gole do chá e saboreando o gosto por alguns segundos, colocando a xícara de chá na mesa, Léo olhou para mim e acenou com a cabeça. Sim, eu sou da classe A23 e ele é da classe A19, e você? Classe A25. Assim que terminou de falar, o silêncio envolveu a sala. Depois disso, vi Léo e Han olharem para mim com um traço de pena em seus olhos. Eu me sinto mal por você. Sim. Confuso, não pude deixar de inclinar a cabeça para o lado e perguntar. Por que isso? Você não está na mesma classe cheia de crianças de segunda geração cuja arrogância não conhece limites? Não é tenso? Franzindo a testa ligeiramente, não pude deixar de perguntar. Não é assim para você? Olhando um para o outro, Léo e Han balançaram a cabeça simultaneamente. Tomando outro gole do chá, Léo disse suavemente. Nada disso, nossa turma é bem tranquila. Além disso, todos são unidos e não formamos panelinhas como a sua turma. Franzindo a testa e entrelaçando minhas mãos, inclinei-me para a frente e perguntei. Por quê? Bem, é porque realmente não há ninguém importante em nossa classe, e você entende o que quero dizer? Pensando por um momento, eu balancei minha cabeça. E não, na verdade não. Acenando com a cabeça, colocando calmamente a xícara de chá, Léo explicou. Basicamente, porque realmente não há ninguém importante em nossa classe, ninguém precisa puxar o saco de outra pessoa. Se eu tivesse que dizer, nossa classe é bastante equilibrada. A classe de Han, assim como todos, se dá bem uns com os outros ao invés de ter alguém comandando os outros e coisas assim. Ouvindo Léo falar, de vez em quando Han acrescentava algumas coisas e acenava com a cabeça em concordância. E embora tenhamos algumas pessoas com um histórico mais forte porque a maioria em nossa classe é semelhante, somos bastante unidos e, portanto, nada disso acontece. Colocando minha mão no meu queixo enquanto os ouvia falar, eu balancei a cabeça levemente. Entendo. Fazia sentido. Com a forma como a maioria dos alunos arrogantes de segunda geração acabou na minha classe, não era estranho que todos formassem seus próprios grupos e se segregassem dos outros alunos. Resultando nesse desequilíbrio se formando dentro da classe. Depois de um tempo, olhando para Léo e Han, não pude deixar de dizer brincando. Deixe-me participar de suas aulas. Após uma breve pausa, olhando um para o outro, todos nós rimos levemente. Ha ha ha. Ha ha ha. Rindo junto com eles, no meio da minha risada, parei de rir e disse seriamente. Ha ha ha, e eu não estava brincando. Eu realmente não estava. Talvez no começo, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu queria me mudar. O lugar deles parecia o paraíso na minha opinião. Embora agora que eu cuidei de Arnold e de alguns outros pirralhos irritantes, o fato de eu ainda ser ignorado e abusado verbalmente de vez em quando não mudou. E exatamente como eles disseram. Quase todos na minha classe faziam parte de uma família influente ou cujos pais eram figuras importantes por mérito próprio. Se eu quisesse lidar com eles, tinha que ser meticuloso. Eu não podia simplesmente brigar com quem eu quisesse. Especialmente considerando o fato de que eu tinha uma família para cuidar agora, já que eles poderiam atacá-los a qualquer momento sem o meu conhecimento. Este fato ficou ainda mais evidente com o incidente com a matriarca. As ações tinham consequências, e a menos que eu destruísse completamente meu inimigo até ter certeza de que eles não iriam se vingar de mim, eu não poderia me mover. Por isso, suas aulas pareciam o paraíso para mim. Um lugar onde eu não precisava pensar muito sobre meu comportamento. Olhando para mim com um traço de pena em seus olhos, Léo tentou me consolar. Sinto muito por você, mas as aulas mudam a cada ano, então você pode ter sorte no ano que vem. Inclinando-me para trás no sofá, um sorriso amargo apareceu em meu rosto quando eu disse sarcasticamente. Haha, se eu tivesse essa sorte. Ele não estava errado.
Todos os anos seríamos designados para salas de aula diferentes, então talvez no próximo ano eu tivesse sorte. Mas considerando minha sorte até agora, e eu só pude suspirar impotente. Jin. Dom. Enquanto eu estava conversando com Léo e Han, de repente, a campainha tocou mais uma vez. Virando-me para a porta, olhei para Léo e Han por um breve momento antes de dizer: Mais vizinhos? Olhando seriamente um para o outro, os rostos de Han e Léo ficaram tensos. Depois disso, agarrando-me pela manga, Léo disse cuidadosamente: Ren, tome cuidado. Levantando minha sobrancelha e olhando para eles com cuidado, não pude deixar de perguntar lentamente: o que está errado? Olhando um para o outro, após uma breve pausa, Léo falou baixinho: estávamos planejando contar isso a você mais tarde, mas, na verdade, este prédio não é tão pacífico quanto parece. Franzindo a testa, de repente tive uma sensação sinistra. Não é tão pacífico quanto parece? Acenando com a cabeça, Léo e Han olharam para a porta com um pouco de medo. Sim. Percebendo o comportamento estranho de Léo e Han, a carranca em meu rosto se aprofundou. Se eu dissesse que fiquei surpreso com esse desenvolvimento, seria mentira. Por experiência, eu poderia adivinhar o que estava acontecendo. Embora eu não soubesse muito sobre esse lugar, parece que havia uma hierarquia social aqui que eu desconhecia. Quem estava na porta, definitivamente era alguém que eu não teria o prazer de conhecer. Jin. Dom. Chegando. Olhando para a porta, olhei para Han e Léo antes de seguir em direção à porta. Eu terei que observar primeiro antes de fazer um movimento. Capítulo 137, Saindo 3. Desculpe pelo meu atraso. Vou hoje. Abrindo a porta e coçando a nuca, do outro lado da porta, vi 3 pessoas em pé com as costas retas. Assim que abri a porta, uma onda de aura poderosa entrou, criando uma poderosa rajada de ar que me lembrou um tufão. Sentindo o jato de ar passar por mim enquanto minhas roupas flutuavam levemente, tentei o meu melhor para manter meu sorriso no rosto enquanto olhava para as pessoas diante de mim. Olhando mais de perto, havia 3 pessoas. As 3 pessoas pareciam estar na casa dos 20 anos, no entanto, considerando que todos usavam uniformes da LOC, ainda não estavam lá em termos de idade. Suas fileiras pareciam estar em torno da região de classificação, com o mais fraco deles sendo. Cada um deles usava uniformes de cor verde, indicando que estavam no 2º ano e o que os liderava, o mais forte do lote, eu podia sentir sua classificação em torno de. A razão pela qual eu sabia disso era porque eles não hesitavam em liberar sua aura opressiva. Suas intenções eram óbvias. Intimide-me. Bem, era para me suprimir, mas realmente não teve nenhum efeito sobre mim no momento. Ainda assim, fingi fazer careta sob a pressão deles. KKHH, quem é esse? Observar antes de agir. Vendo minha reação, mantendo a pressão por alguns segundos antes de removê-la, o jovem líder olhou para mim enquanto dizia com uma voz solene: você é o único que acabou de se mudar? Fingindo recuperar o fôlego, eu lentamente balancei a cabeça e respondi: Uf, e de fato. Ao responder a eles, tentei o meu melhor para me conter. Embora a maneira como eles falavam e se comportassem me irritasse, tive que segurar até descobrir quem era o patrocinador. As chances eram de que eles eram alguém que eu provavelmente não deveria ofender por enquanto. Depois de se certificar de que ele havia exercido seu domínio sobre mim, o jovem líder olhou brevemente para seus 2 lacaios atrás dele antes de olhar para mim e dizer: meu nome é Noah Riley, um colega estudante que mora neste prédio. No momento, estou reunindo todas as pessoas neste prédio para nossa reunião de fim de semana habitual. Vendo que você está aqui, você também deve vir e se apresente. Não se preocupe, ele só quer te conhecer melhor e te ajudar a se adaptar mais rápido a este lugar. Disse Noah de forma casual. Embora ele afirmasse que estava pedindo uma palavra, seu tom não continha nenhum traço de pedido.
parece que algo irritante estava prestes a acontecer. Entrando arrogantemente em meu quarto sem pedir minha permissão, Noah e seus lacaios olharam ao redor da sala antes que um sorriso surgisse em seus rostos quando viram as duas pessoas dentro da sala. Voltando sua atenção para eles, cruzando os braços, Noah bufou enquanto falava. HMPH, parece que Léo e Han também estão aqui, perfeito, vocês devem vir conosco também. Fechando silenciosamente os punhos sob as roupas, Léo e Han sorriram para Noah e se levantaram. Sim. Entendido. Balançando a cabeça com satisfação, Noah observou calmamente enquanto Léo e Han saíam da sala com as cabeças baixas. Depois disso, voltando sua atenção para mim, ele disse. Apresse-se porque não temos muito tempo a perder. Tudo bem. Observando de lado, observei calmamente todos os presentes na sala. Pela maneira como o trio olhava para Léo e Han, e pela forma como ambos se recusavam a retaliar. Embora eu quisesse ajudá-los, já que eles foram as primeiras pessoas com quem realmente me dei bem nesta academia e agora não era a hora. Do jeito que eu vi as coisas, parece que quem estava apoiando o trio era bastante poderoso. Para dar tanta confiança aos seus lacaios. Pela maneira como eles falavam, parecia que eles eram os donos do lugar e essa situação pode realmente se tornar problemática. Depois de certificar-se de que Léo e Han saíram, olhando para mim, me cutucando com a cabeça, Noah disse friamente. Acompanhar. Sorrindo amigavelmente, eu balancei a cabeça. Claro. Boa escolha. Vendo-me acenar com a cabeça, Noah se virou e saiu. Acenando com a cabeça para seus dois lacaios, Noah virou diretamente à direita e caminhou pelo longo corredor que parecia se estender sem fim. Enquanto eu olhava para Noah e o resto por trás, por uma fração de segundo meus olhos se estreitaram. Depois disso, um sorriso amável apareceu em meu rosto quando fechei a porta atrás de mim. Clank. Estou realmente curioso para saber quem é a pessoa que eles estão seguindo. Pegando o elevador e subindo até o 15º andar, logo chegamos a uma grande porta de madeira decorada com finos padrões dourados. Endireitando as costas e as roupas, Noah e seus dois lacaios arrumaram cuidadosamente as roupas e ficaram apresentáveis. Virando minha cabeça para o lado, logo notei Léo e Han tremendo levemente enquanto mantinham suas cabeças abaixadas. Observando todos ao meu redor, gravei cuidadosamente o comportamento de todos em minha mente. Isso foi para que eu pudesse ter uma ideia de quem eu estava prestes a conhecer. Tudo bem. Depois de se certificar de que estavam apresentáveis, arrumando o cabelo, Noah bateu com cuidado na grande porta. Bater. Bater. Depois disso, alguns segundos depois de Noah bater na porta, abrindo a porta estava um jovem vestido com uma roupa de mordomo. Com o cabelo preto penteado para o lado e vestindo uma bela roupa de mordomo, um jovem que parecia ter 20 e poucos anos veio nos receber na porta. Estendendo a mão para a frente e sorrindo, o mordomo disse. Por favor entre. Obrigado, Chris. Acenando com a cabeça para o mordomo que parecia se chamar Chris, Noah entrou na sala seguido por seus dois lacaios. Pouco depois, seguindo a liderança de Noah, Léo, Han e eu também entramos na sala. Ao entrar na sala do apartamento, fiquei imediatamente sem palavras com a grandeza do lugar. Com uma mistura de cores cativantes e vibrantes combinadas com a sala bem decorada, os arranjos dos móveis e plantas, deram vida a esta moderna e multifuncional sala de estar em um instante. As paredes brancas de algodão e os pisos de madeira escura funcionaram como uma tela em branco que realçou ainda mais a cor introduzida pelos móveis e acessórios como os quadros na parede e as plantas verdes colocadas nas laterais. O melhor de tudo é que uma grande janela no final da sala permitia que a luz do sol iluminasse livremente a sala, criando esse brilhante véu de luz que aquecia as cores da sala. Também parecia haver um segundo andar, pois ao lado do apartamento podia-se ver uma escada de madeira. Enquanto admirava esta sala, não pude deixar de pensar em meu novo quarto. Este apartamento de cobertura era de longe muito melhor do que o quarto para o qual eu tinha acabado de me mudar, no entanto, eu não estava com ciúmes.
Afinal, pensar no preço do aluguel mensal desse lugar fazia com que ele parecesse menos atraente aos meus olhos. Ah, Noah, esses são os últimos lotes? No momento em que terminava de admirar o local, avançando, um jovem de terno cinza e camiseta branca veio nos cumprimentar. Sim. Puxando seu blazer cinza para a frente levemente, o jovem ergueu a sobrancelha quando me viu parado ao lado de Léo e Han. Oh! Parece que temos alguém novo aqui. Acenando com a cabeça, Noah calmamente me apresentou ao jovem. Sim, ele é um novo aluno que acabou de chegar hoje. O nome dele é Ren. Enquanto Noah me apresentava, observei o jovem ao lado dele da cabeça aos pés. Além do óbvio apartamento de cobertura, outra razão pela qual eu poderia dizer que ele era de uma família importante eram suas roupas que pareciam ser feitas por estilistas de ponta. Seu rosto era bastante bonito, pois sua pele parecia desprovida de espinhas ou imperfeições. A característica mais notável do jovem era seu par de sobrancelhas que eram semelhantes ao fio de uma espada, pois o faziam parecer mais nítido e comandante. Enquanto eu observava, o jovem também me observava da mesma forma. Pouco depois de me observar por alguns segundos, sorrindo, o jovem olhou para Noah. Depois disso, depois de ver Noah acenar com a cabeça, o jovem sorriu brilhantemente. Então este é o novo aluno? Ótimo! Estendendo a mão para frente, com um sorriso amigável no rosto, o jovem olhou para mim e disse: Bem-vindo ao edifício Manticore, meu nome é Gerard Lin e atualmente estou no meu 3º ano no LOC. Da mesma forma, sorrindo, estendendo minha mão para ele, apertei sua mão e me apresentei. Certo, muito prazer em conhecê-lo. Meu nome é Ren. Haha, ótimo, ótimo. Agitando minhas mãos por alguns segundos, logo notei que algo não estava certo quando um brilho frio passou pelos olhos de Gerard enquanto a aura ao redor dele entrava em erupção. KH. Surpreso, imediatamente percebi o que ele estava fazendo e fiz o melhor desempenho que pude. Baque. Com um joelho no chão, eu com medo olhei para Gerard do chão. Minha mão tremeu logo depois. KH, e o que está acontecendo? Depois de alguns segundos, vendo o choque e o medo em meus olhos, soltando minha mão, Gerard riu alto enquanto me ajudava a levantar. Haha, eu só estava brincando, não há necessidade de olhar para mim tão a sério. Dando tapinhas nas minhas costas, ele junto com os outros riram alto. Haha, que pegadinha legal. Haha, foi engraçado. Levantando-me, acenando com a cabeça para Gerard, agradeci-lhe por me ajudar a levantar. Oh, obrigado. Classificação. Durante aquele breve momento em que ele exerceu sua força, notei que sua força era forte. Apenas um pouco mais forte do que eu. Mas isso não importava. Tudo o que eu precisava era de alguns segundos e sua cabeça estaria rolando no chão. Haha, desculpe pela minha pegadinha. Aqui, por que você não se junta aos outros? Foi só depois que me levantei que consegui avistar uma multidão de estudantes no 2º andar do apartamento. Também parece que Léo e Han, que estavam comigo momentos antes, foram escoltados escada acima momentos antes. Sim. Acenando com a cabeça, fingi ainda estar tremendo com o incidente e lentamente subi as escadas. Subindo as escadas lentamente, com o canto dos olhos, consegui ver Gerard acenar para Noah e os outros com satisfação. Vendo-os à distância, o canto da minha boca inadvertidamente puxou para cima. Apenas espere, eu vou pregar uma peça ainda melhor em você mais tarde. Um que você não esqueceria por toda a vida. Subindo as escadas, juntei-me ao restante dos alunos que estavam reunidos na sala. Logo vi Han e Léo parados em silêncio no canto. Sem hesitar, juntei-me a eles. Indo em direção a eles, assim que notaram minha presença, encontrei os dois se movendo silenciosamente em minha direção para verificar se eu estava bem. Ei, e nós vimos o que aconteceu, você está bem? Você está machucado.
Sorrindo, eu balancei minha cabeça e os tranquilizei. Haha, nada para se preocupar. Estou bem. Eu não estava mentindo. Embora o posto de Gerard fosse realmente mais alto que o meu, a pressão dele não estava me afetando tanto. Enquanto eu pensava em Gerard, que ainda estava lá embaixo conversando com seus lacaios, olhando para Léo e Han, comecei a sondar. Certo, esse tal de Gerard Lin, e por que todo mundo tem tanto medo dele? Quando eu estava prestes a terminar minha frase, para minha surpresa, encontrei Léo e Han colocando as mãos na minha boca enquanto tentavam me impedir de falar mais. Uma expressão de pânico apareceu em seus rostos. SHHH, você quer morrer? Surpreendido, não pude deixar de olhar para eles em confusão quando perguntei. O que está errado? Olhando silenciosamente para o lado esquerdo e direito para se certificar de que ninguém estava prestando atenção neles, baixando a voz, em um sussurro quase inaudível, Léo disse lentamente. Nunca mais mencione nada sobre o talento dele, ou você pode se encontrar em sérios apuros. Grande problema? Acenando com a cabeça, Léo olhou solenemente para mim enquanto um traço de medo passou por seus olhos. Em um tom ainda mais baixo, ele disse calmamente. Uma vez um aluno cometeu um erro parecido com o seu, quando ele zombou da classificação de Gerard, e você sabe o que aconteceu depois? Balançando a cabeça, eu perguntei. O que aconteceu? Mordendo levemente os lábios enquanto movia a cabeça para mais perto, Léo disse baixinho. 3 semanas após o incidente, a equipe do logo encontrou morto em seu próprio apartamento com uma nota de suicídio cuidadosamente escrita no canto da mesa. Arregalando os olhos, olhei para Léo em estado de choque. Um bilhete de suicídio? Balançando a cabeça, imperturbável pela minha expressão chocada, Léo continuou. Sim. E o estranho é que, embora todos soubessem que Gerard era o responsável por isso, já que a escola e as autoridades não encontraram nenhuma evidência de homicídio, o caso foi julgado como um típico caso de suicídio e, no entanto, a razão pela qual todos sabem que foi ele quem fez isso e é porque pouco depois, a família do aluno também morreu nas mãos de uma série de acidentes estranhos que vão desde acidentes de carro e paradas cardíacas, todos. Ouvindo Léo recontar o que Gerard tinha feito, não pude deixar de suspirar alto. Até mesmo sua família foi alvo. Graças a Deus não agi precipitadamente, senão as coisas poderiam ter ficado sérias. Coçando a ponta do nariz, com voz solene, Léo disse. Confie em mim quando digo isso, mas Gerard é louco e ele não está bem da cabeça, provocá-lo é como pedir para você mesmo ser morto. Ouvindo Léo falar, a carranca em meu rosto se aprofundou quando não pude deixar de murmurar baixinho. Psicopata. Matar abertamente um aluno só porque eles zombaram de seu talento. Além disso, seus pais também? Esse cara estava além da redenção. Gerard não estava bem da cabeça, e todos nesta sala entenderam esse fato. Talvez fosse por isso que todos tinham tanto medo dele. Vendo que eu entendi, suspirando de alívio, Léo acrescentou. Sim, então, por favor, abstenha-se de mencionar o que acabei de lhe dizer para não mencionar. Balançando a cabeça, eu o tranquilizei enquanto mudava de assunto. Tudo bem, vou ter cuidado, mas qual é o histórico dele? Que tipo de histórico ele tem? Quero dizer, para ele ser capaz de esconder as evidências de forma tão limpa, e deve ser um histórico bastante grande. Ouvindo minha pergunta, Léo e Han olharam para mim de forma estranha. Depois disso, Han entrou na conversa enquanto me perguntava com um tom de dúvida em sua voz. Você realmente não sabe? Balançando a cabeça, neguei. Não. Eu realmente não sabia. Este homem não era alguém que apareceu no romance, nem que eu me lembre de ter escrito. Portanto, era normal que eu não tivesse ideia sobre ele. Você realmente precisa se informar melhor. Olhando para mim estranhamente, baixando a voz, Han começou a falar. Gerard Lin é o único filho, da empresa farmacêutica número 1 WV Pharma,
que vale mais de 100 bilhões de U em valor, e um gigante entre gigantes que recentemente viu um grande aumento de participação de mercado no mercado de poções. Levantando minha sobrancelha, enquanto Han estava falando, minha cabeça rapidamente virou em sua direção quando uma certa palavra chamou minha atenção. Você acabou de dizer produtos farmacêuticos WV? Balançando a cabeça seriamente, ao lado de Han, Léo falou mais uma vez enquanto me alertava sobre as consequências de provocar Gerard. Sim, então seja extremamente cuidadoso e tente o seu melhor para não p. No entanto, ao contrário da vontade de Léo, enquanto ele tentava me repreender, suas palavras iam de um ouvido a outro enquanto os cantos da minha boca ameaçavam se erguer a qualquer momento. Massageando meu queixo, não pude deixar de pensar em um incidente que aconteceu não muito tempo atrás. Eu vejo. Então Gerard é o filho do presidente da WV Pharmaceuticals. A primeira empresa em que apostei durante meus primeiros 2 meses neste mundo e as que foram responsáveis pela morte de Tobias na igreja. Isso estava começando a ficar cada vez mais interessante. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais o canto da minha boca inadvertidamente puxava para cima. No final, mesmo tentando esconder, um grande sorriso apareceu em meu rosto. Que notícia interessante! Que notícia muito interessante, de fato. Parece que eu ia pregar uma grande peça em breve. Capítulo 138, Saindo 4. Farmacêutica WV. Já faz um tempo desde que ouvi falar desse nome. Como naquela época eu precisava desesperadamente de dinheiro, praticamente vendi a maior parte das minhas ações. Eu deveria ter guardado? Sim, provavelmente. Eu me arrependo? Na verdade. Afinal, não é como se o valor deles aumentasse tanto. Eu provavelmente teria feito mais alguns milhões de U. De qualquer forma, o fato de Gerard ser filho do atual presidente da WV Pharmaceuticals foi uma agradável surpresa. E quando quero dizer agradável, quero dizer de uma forma muito interessante. Se eu jogasse minhas cartas direito, provavelmente poderia matar vários coelhos com uma cajadada só. Obrigado por reunir todos. Fala do diabo. Subindo as escadas seguido por No e 2 outros indivíduos corpulentos, Gerard caminhou calmamente em direção ao meio da sala. Havia aproximadamente 50 pessoas reunidas aqui no segundo andar, e todas pareciam ser do primeiro ano, pois todas usavam um blazer azul celeste. Observando calmamente todos os presentes, levantando a mão, Gerard tentou atrair a atenção de todos para si. Assim que sua mão levantou no ar, a sala instantaneamente ficou silenciosa. Com seus 3 lacaios olhando para todos os presentes, todos imediatamente calaram a boca. Percebendo isso, sorrindo para todos, Gerard calmamente começou a falar. Mais uma vez, obrigado a todos por virem neste fim de semana às reuniões semanais que estabeleci. Espero que isso não incomode nenhum de vocês como. Enquanto Gerard falava, cada palavra que saía de sua boca ia de um dos meus ouvidos para o outro. A razão pela qual eu não estava prestando atenção não era porque eu não estava interessada no que ele dizia, e bem, eu não estava interessada, mas a principal razão era por causa de uma pessoa em particular na sala. Mais precisamente, uma jovem que estava quieta no canto sozinha. Ela tinha uma figura bastante pequena com cabelo semilongo e franja que cobria suavemente seus olhos. Ela parecia extremamente tímida enquanto evitava fazer contato visual com todos. Ava Leafis. Parece que minha passagem aqui não foi em vão. Embora inicialmente eu tenha ficado desconcertado com a forte demonstração de poder de Gerard, agora que encontrei Ava, minha raiva diminuiu um pouco. Observando calmamente Ava de lado, pensei nos arquivos que Smalsnak me enviou. De acordo com os arquivos que ele me enviou, Ava Lefaz veio de uma família bastante abastada. Ela era a 6ª filha da família e a única com a profissão de domadora de monstros. Embora não fosse negligenciada em casa, por causa de sua profissão, ela desenvolveu uma espécie de complexo de inferioridade em relação aos irmãos que, por direito próprio, eram bastante talentosos.
Embora os arquivos tivessem um pouco mais de informações, esses foram os pontos-chave que eu notei e, observando-a de lado, pude dizer que as informações eram precisas. Pelo jeito que ela evitava todo mundo e parecia muito tímida, era evidente que ela não tinha muita confiança em si mesma. Isso era definitivamente algo com o qual eu poderia trabalhar. Aplaudir. Batendo palmas uma vez, tirando-me dos meus pensamentos, Gerard sorriu brilhantemente quando chegou ao ponto principal desta reunião. Tudo bem, vou ser breve. Tenho certeza que vocês sabem por que eu os chamei aqui, certo? Assim que Gerard fez a pergunta, instantaneamente o silêncio envolveu a sala. Levantando minha sobrancelha e percebendo a estranha tensão na sala, logo vi todos os alunos na sala olhando impotentes para o chão. O que está acontecendo? Olhando para todos diante dele, Gerard falou mais uma vez. Desta vez, sua voz era mais fria e autoritária. Vocês ouviram o que eu disse? Por favor, me deem um carimbo de data hora. Um por pessoa, por favor. Ao ouvir a palavra o carimbo de hora, não pude deixar de inclinar a cabeça em confusão enquanto olhava ao meu lado, onde Léo e Han estavam. Abaixando um pouco a cabeça, sussurrei baixinho. O que está acontecendo? Olhando para mim, entendendo algo, Léo me puxou para mais perto dele e sussurrou baixinho. Ah, certo, já que você é novo aqui, você não sabe muito sobre o que acontece aqui e essencialmente, toda semana, na mesma hora de hoje, estamos reunidos aqui por Gerard e devemos dar a ele um dos 2 carimbos de data hora que nos é dado a cada semana. Franzindo a testa enquanto ouvia, olhei para Léo e perguntei baixinho. O que é um carimbo de tempo? Quando perguntei, não pude deixar de xingar minha própria falta de preparação. Honestamente, eu provavelmente deveria ter feito mais pesquisas sobre este lugar e as pessoas que vivem aqui. Embora houvesse mais de 1000 pessoas hospedadas neste prédio, eu deveria ter anotado todas as pessoas importantes de antemão para que eu pudesse estar mais preparado. Por exemplo, considerando o fato de que havia apenas 50 pessoas reunidas aqui, percebi que este não era o único grupo que coagia os alunos a fazer algo que não queriam. Provavelmente havia muitos outros com um grupo semelhante de alunos, chantageando-os para entregar-lhes algo importante e que neste caso parecia ser o chamado carimbo do tempo. Colocando minha mão no meu queixo, fiz uma anotação mental para mim mesmo. Encontre tudo sobre este lugar, desde os líderes até as regras e tudo sobre como este lugar funcionava. Somente quando eu tivesse informações suficientes, seria capaz de criar contramedidas rapidamente e ou pelo menos estar preparado para o que estava por vir. Bem. Em minha defesa, porém, com tudo acontecendo com Angélica, as coisas simplesmente passaram pela minha cabeça. Além disso, com o quão ocupado Smalsnak estava nos últimos dias, pedir a ele para pesquisar todas as pessoas aqui seria basicamente pedir que ele morresse. Desta vez, eu tive que fazer isso sem depender de Smalsnak. Aqui, este é um carimbo de data hora. Tirando do bolso um cartão verde, Léo me mostrou. Pegando o carimbo da hora da mão de Léo, eu o observei calmamente. O cartão parecia ter o mesmo tamanho de um cartão de crédito e, exceto por alguns padrões nele, não parecia nada de especial. Assim como um cartão normal. Enquanto observava o cartão, com o canto dos olhos, consegui identificar os alunos tirando um cartão de cor semelhante e entregando-o a Gerard e seus lacaios. Olhando para os alunos alinhados na frente de cada lacaio, devolvendo o cartão a Léo, rapidamente nos alinhamos. Enquanto eu me alinhava com eles, Léo silenciosamente apontou para os alunos que estavam entregando seus cartões. Agora, apenas observe o que está acontecendo. Como você é novo, não precisa entregar a eles um carimbo de data e hora, mas a partir da próxima semana você deve dar a eles um dos 2 carimbos de data e hora que recebe a cada semana. Fazendo uma pequena pausa e vendo a confusão em meu rosto, ele explicou calmamente. Em relação aos carimbos de hora, para resumir o que um carimbo de hora faz, é basicamente um cartão de acesso que permite às pessoas obter acesso à máquina regressiva do tempo. Virando abruptamente minha cabeça na direção de Léo, eu repeti.
Máquina regressiva do tempo? Franzindo a testa ligeiramente, Léo perguntou. Você também não sabe o que é isso? Balançando a cabeça, coloquei minha mão no queixo enquanto caí em pensamentos profundos. Não, eu sei. Só estou surpreso com o fato de que este prédio tem uma máquina regressiva do tempo. Claro, eu sabia o que era e uma máquina virtual que desacelerou o tempo. Ele tinha um alto grau de realismo e através do líquido aprimorador de neurônios fornecido na cápsula da máquina regressiva do tempo, os humanos foram capazes de desenvolver uma máquina que tornava o fluxo do tempo muito mais lento em comparação com a vida real. Era a máquina perfeita para alunos que buscam aumentar sua força em pouco tempo. No entanto, havia desvantagens óbvias para esta máquina. 1. Eles eram caros. O líquido de aprimoramento de neurônios exigia ingredientes raros para ser feito e era difícil de produzir em massa. 2. Baixa oferta e alto custo de manutenção. Além disso, eles não podiam ser usados por períodos prolongados de tempo, pois isso sobrecarregaria muito o cérebro. Eu sabia sobre a máquina regressiva do tempo, pois havia algumas delas no prédio do Leviatã onde Kevin estava. Porém, o que eu não sabia era que este prédio também tinha uma máquina que permitia treinar dentro de um mundo virtual onde o tempo era mais lento. Os benefícios foram imensos. Embora não fosse útil para ajudar os alunos a melhorar sua classificação, pois apenas o cérebro funcionava mais rápido enquanto o corpo fluía em um tempo normal e era muito útil para os alunos que buscavam melhorar o domínio de suas artes. Era compreensível por que Gerard estava disposto a ir tão longe apenas para coletar os carimbos de Data Mora. Quero dizer, para alunos sem talento como ele, isso era como uma tábua de salvação para eles. Tudo bem, terminamos. Não demorou muito para Gerard e os outros coletarem todos os timestamps de todos os presentes na sala. Na verdade, levou apenas alguns minutos. Sem ninguém protestar, pois eles apenas entregaram seus cartões para ele e seus lacaios, tudo correu bem. Além disso, pelo que observei, isso parecia estar acontecendo em todos os lugares, pois todos os presentes aceitaram essa situação como se fosse normal. 1, 2, 4, 7, 37 e 51, perfeito. Contando os carimbos em suas mãos, um grande sorriso apareceu no rosto de Gerard. Depois disso, olhando para todos na sala, dispensou casualmente todos os presentes. Muito obrigado por me dar seus carimbos de Data Mora, não vou tomar mais do seu tempo, então você pode ir agora. E assim, todos os presentes na sala desceram silenciosamente as escadas e saíram do apartamento de cobertura. Vamos. Batendo no meu ombro, Han e Léo silenciosamente seguiram todos para fora do apartamento. Olhando para Gerard por um breve momento, voltando minha atenção para Léo e Han, não pude deixar de perguntar. É isso? Olhando para mim pelo lado dos meus olhos, Léo atirou de volta. O que mais você quer que haja? Abrindo a boca, tentei dizer alguma coisa, mas acabei cedendo e o segui para fora do prédio. Deixa pra lá, acho que essa reunião dele é só para passar o tempo. Bastante. Ao sair do apartamento com Léo e Han, minha atenção voltou-se novamente para Ava, que não estava longe de onde eu estava. No entanto, embora ela não estivesse longe de mim, evitei falar com ela. Não era o momento certo para abordar Ava ainda. Com todas as informações que reuni nesta reunião, um plano já começou a se formular dentro da minha cabeça. Que, se executado corretamente, poderia resolver muitos dos problemas que eu enfrentava atualmente. Embora não fosse um plano de curto prazo, a espera valeria a pena. Afinal, você não pode derrubar um rei em um movimento. Certo? Capítulo 139, Testes 1. Clank. Despedindo-me de Léo e Han, voltei silenciosamente para o meu dormitório. Depois disso, enviei uma mensagem rápida para Smalsnak com relação aos produtos farmacêuticos WV e joguei meu telefone na cama. Asterisco suspirar asterisco.
Quando um suspiro escapou da minha boca, sentado na minha cadeira em frente a uma grande e espaçosa mesa de madeira, peguei meu computador e o inicializei. Até agora, foi isso que percebi da pequena conversa que tive com Han e Léo no caminho de volta. O atual prédio da Manticore era governado pelas pessoas mais fortes e influentes, e aproveitando o fato de haver uma máquina regressiva do tempo, eles forçaram e coagiram os alunos mais fracos a dar-lhe seus passes de tempo. De certa forma, era assim que as gangues operavam. Foi meio clichê, mas com este mundo cheio de clichês, não fiquei realmente surpreso. Pegando um pequeno bloco de notas na gaveta da minha mesa, resumi imediatamente as informações que obtive deles. Comecei a escrever sobre a hierarquia social deste lugar. Pelo que me lembro do que me disseram, havia 5 pessoas que eu tinha que cuidar neste prédio. E de acordo com Léo e Han, essas 5 pessoas, por causa de quão influentes e poderosos eram, eles eram conhecidos por todos aqui como os 5 tiranos. Por meio de suas conexões e fama de paz, essas 5 pessoas governaram o edifício Manticore com mão de ferro. Gerard Lin, filho do presidente da WV Pharmaceuticals. Romelu Conel, seus pais são heróis de classificação e trabalham na guilda de classificação de platina. Andrea Forsetti, filho do ancião de Gladiatori, guilda de classificação de platina. Jéssica Pandeu, filha de um dos instrutores da escola. Gabriela Lemas, filha do gerente da agência do Ashton District Bank, um dos maiores bancos da cidade. Ao examinar a lista de nomes, aparentemente, tive muita sorte de estar sob o comando de Gerard. De acordo com o que ouvi de Léo e Han, ele era o mais legal de todos. Embora, pelo que percebi, eles não matassem como Gerard, o que eles fizeram foi ainda pior. Torturando você a ponto de desejar estar morto. Seja alvejando sua família ou qualquer um que estivesse ao seu redor e contanto que eles não gostassem de você, eles imediatamente o sujeitariam a bullying intenso e incluiriam sua família em seus atos sem sentido. Eram todos praticamente psicopatas. Eu não tinha certeza de como essas pessoas existiam, pois há uma fronteira clara entre arrogante e insano, e isso foi nesse nível. Ser chamado de uns 5 tiranos por causa do que eles fizeram era compreensível. Pela maneira como se comportavam e pressionavam as pessoas, eram nada menos que tiranos. Pior ainda, por causa das conexões que cada um tinha, trabalhando juntos, eles conseguiram garantir essa regra de ferro que basicamente impedia qualquer um dos alunos presentes de expressar o que estava acontecendo e o que significa que eles tinham rédea solta neste lugar. A menos que seu histórico fosse algo que eles não pudessem lidar, se eles considerassem você o alvo deles, você estaria perdido. Tomando nota desta informação, eu sabia que eventualmente poderia estar implicado neste absurdo. Eu tinha que agir antes que isso acontecesse. Navegando pela internet com meu laptop, examinei cada um de seus antecedentes com mais detalhes. Sempre que via algo interessante, anotava rapidamente em um pequeno bloco de notas que estava ao meu lado. De vez em quando eu também parava e ponderava por alguns segundos enquanto as engrenagens do meu cérebro começavam a funcionar. Muitos planos diferentes começaram a se formular em minha mente enquanto eu olhava brevemente seus perfis. Eu não estava tendo nada disso. A razão pela qual me mudei em primeiro lugar foi porque pensei que seria um lugar melhor em comparação com o prédio da ovelha com chifres, e mais parece que fui muito ingênuo. Inicialmente, eu estava planejando apenas lidar com Gerard, mas depois de ouvir o que Léo e Han disseram, mudei de ideia. Todos eles precisavam ser removidos. Não só porque iriam interferir no meu treino e no meu dia a dia, mas também porque era uma medida necessária que tinha de tomar para que a Ava se juntasse ao meu grupo. Assim, com meu bloco de notas aberto, peguei um grande pedaço de papel e comecei a criar um mapa mental com 5 grandes quadrados nas laterais, cada um representando um dos 5 tiranos. Embora ainda não tivesse informações suficientes, com tudo o que sabia atualmente, comecei a criar conexões e vínculos entre cada membro. Embora eu não planejasse atuar tão cedo, me preparar mais cedo nunca foi uma coisa ruim.
Assim, conforme diferentes planos e conexões começaram a se formular dentro da minha mente, eu rapidamente comecei a trabalhar enquanto tentava o meu melhor para chegar a um plano infalível que atingiria meus objetivos enquanto maximizava meus ganhos. Brincando com a caneta na mão, murmurei baixinho para mim mesmo. Tuti, e espero que não me culpem por fazer isso. Afinal, estou apenas fazendo isso em legítima defesa. Culpem-se por ameaçar arruinar minha vida diária. Classe A 25, fechadura. Bocejando alto enquanto esticava meus braços no ar, enxuguei as lágrimas que se formaram no canto dos meus olhos. Se eu dissesse que não estava cansado seria mentira. Depois de passar a maior parte do dia de ontem analisando todas as informações que pude encontrar sobre os 5 tiranos, só consegui dormir cerca de 4 horas. Eu estava compreensivelmente cansado. Clank. Entrando na aula como de costume, Donna caminhou calmamente em direção ao pódio da turma. Em seguida, colocando todas as suas coisas no chão, ela pegou um tablet e fez o registro. Classificação 1. Kevin Voice. Sim, presente. Posto 2, Melissa Hall. Presente. Posto 3, Jim Orton. Presente. Apoiando a cabeça na mão, enquanto ouvia a dona, observava calmamente a sala de aula. Kevin e os outros estavam sentados em seus assentos habituais no lado direito da sala de aula. Era a visão de sempre. Kevin estava conversando com Emma, Jim estava com Troy e Arnold, Melissa estava revisando um monte de papéis aqui e Amanda estava olhando para a dona com um olhar sem emoção em seu rosto. Estava tudo praticamente como na primeira vez que vim aqui. Embora se eu tivesse que apontar uma mudança notável, seria que eu estava falando muito bem com a maioria deles. Eu não era mais um ninguém sem nome aos olhos deles. O que eu realmente não me importava neste momento. Com tudo o que estava acontecendo, suas conexões foram bastante úteis para meus planos futuros. Posto 197, Rendover. Presente. Ao ouvir meu nome sendo chamado, rapidamente levantei minha mão e respondi. Olhando para mim por uma fração de segundo, Donna olhou para o tablet e conferiu meu nome. A partir daí, ela continuou fazendo o cadastro. Posto 209, Ruben Asri. Assim, durante a maior parte dos primeiros 5 minutos da aula, Donna fez o registro. Depois disso, depois de terminar o registro, colocar o tablet na mesa e olhar para todos na classe, Donna falou como anunciou. Gostaria de informar a vocês que as seletivas para o torneio intra-academia foram adiadas para amanhã de manhã e que todos os indivíduos que foram previamente escolhidos por mim para serem preparados. Sentando-me ereto enquanto olhava para a dona de cima, um suspiro audível escapou da minha boca enquanto eu olhava para a dona em confusão. Logo depois, uma onda de sussurros ressoou pela sala de aula. O quê? Por que de repente se moveu? O que está acontecendo? Não era para ser daqui a algumas semanas? Olhando em volta, pude ver que não fui o único que foi pego de surpresa pelas notícias, já que quase todos os presentes se sentiram da mesma forma. E a reação deles foi compreensível. Lembro-me claramente de Donna me dizendo na semana passada que ainda faltava um mês para as seletivas, como o tempo passou de repente de um mês para uma semana. Percebendo a comoção que o anúncio havia causado, levantando a mão, os olhos de Donna brilharam por uma fração de segundo enquanto ela falava. Por favor, fique quieto e deixe-me explicar. Depois disso, enquanto sua voz viajava pelos ouvidos de todos os presentes, todos os alunos que falavam se viram incapazes de se mover, pois suas mentes ficaram em branco por uma fração de segundo. Logo a sala estava mais uma vez envolvida em silêncio. Escovando o cabelo para o lado enquanto o silêncio voltava à sala de aula, Donna disse casualmente enquanto continuava. Como a maioria de vocês sabe, os testes deveriam acontecer em mais algumas semanas, mas devido a algumas circunstâncias imprevistas, não temos escolha a não ser adiar para amanhã.
Isso não foi algo que foi decidido por capricho, mas foi algo que todos os chefes dos departamentos concordaram durante a última reunião que tivemos durante o fim de semana. Parando por um segundo e olhando para certas pessoas dentro da classe, inclusive eu, Dona continuou falando. Então, para aqueles de vocês que foram selecionados de antemão, por favor, encontrem-me no terreno da arena na sessão G amanhã de manhã às 8 horas da manhã, onde se juntarão a vocês o resto dos candidatos das outras classes. Alguma pergunta? Parando ali, Dona olhou ao redor da sala e apontou para um aluno. Sim. Levantando a mão, uma das alunas se levantou e perguntou. Senhorita Longbear, se participarmos dos testes, e quanto ao registro das aulas? Ao ouvir a pergunta, Dona gentilmente sorriu. Você não precisa se preocupar com sua presença, pois os professores já foram avisados com antecedência. Asterisco suspirar asterisco. Enquanto ouvia Dona responder as perguntas, um suspiro inevitavelmente escapou da minha boca enquanto enterrei meu rosto em meus braços. Você sabe o que? Qualquer que seja. Como eu havia pulado o tempo nesta parte do romance, não tinha conhecimento de nenhuma das circunstâncias que estavam acontecendo agora. E honestamente, mesmo que isso se desviasse do enredo original, eu nem ficaria mais surpreso. Com tudo o que aconteceu comigo nos últimos 5 meses, agora eu sabia melhor, mas não deveria ser surpreendido por uma mudança imprevisível. Me engane uma vez, vergonha para você, me engane 2 vezes, vergonha para mim, e bem, eu fui enganado mais de 2 vezes, mas isso não vinha ao caso. Não devo mais apenas pensar que algo sempre acontecerá do meu jeito. Sempre haverá algo que vai contra o que eu previa. Era assim que a vida funcionava. E sabendo disso, decidi apenas seguir o fluxo e me adaptar a qualquer uma das mudanças que estavam acontecendo ao meu redor. Acho que você poderia dizer que essa foi minha própria maneira de amadurecer. Capítulo 140, Testes 2. Olhando para o céu enquanto cobria meus olhos com o braço, não pude deixar de bocejar. O sol estava excepcionalmente brilhante hoje, embora fosse de manhã cedo, 8 horas, a luz do sol iluminava intensamente os arredores. Chegando à seção G, fui logo recebido por uma grande multidão de alunos. Eu estimaria que havia um total de 100 primeiros anos sozinho. Cada um deles ficou nas áreas superiores da arena enquanto todos olhavam para baixo, onde as plataformas estavam localizadas. Normalmente, as plataformas teriam muitos alunos treinando e lutando uns contra os outros, no entanto, hoje não havia ninguém presente. Era uma visão estranhamente estranha. Depois de olhar para as plataformas da arena abaixo por alguns segundos, virando-me, logo avistei Dona que estava na frente dos membros representantes de nossa classe. Embora eu não pudesse ver claramente porque ainda estava muito longe, vi cerca de 12 alunos sentados atrás dela. Caminhando vagarosamente até lá, logo pude ver a identidade dos membros, e eis que, além de alguns, eles eram os suspeitos de sempre. Kevin e seu grupo. Apresse-se, você é o último. Vendo-me à distância, Dona rapidamente me cutucou para que eu me aproximasse. HM? Estou atrasado? Verificando o relógio, Dona acrescentou. Sim, por 7 minutos completos. Tudo bem. Estalando secretamente minha língua, eu aumentei meu ritmo. Apressando-me, logo cheguei antes do nosso grupo e sentei-me no chão. Depois disso, pegando meu MP3, coloquei meus fones de ouvido e coloquei uma música. Era muito cedo para eu estar socializando. Além disso, parece que eu não era o único que se sentia assim, já que quase todo mundo estava ocupado fazendo suas próprias coisas. 10 minutos depois que comecei a tocar música, aparecendo no meio da arena abaixo, um homem imponente vestindo um uniforme preto de instrutor olhou calmamente para o público à sua frente. Depois disso, sua voz estrondosa reverberou por toda a área enquanto ele sorria calorosamente e se apresentava. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Sean O'Leary e hoje terei o prazer de realizar a seletiva para o torneio Intra-Academia.
Parando ali enquanto esperava que todos voltassem sua atenção para ele, o instrutor Shan cerrou o punho e o ergueu no ar. Depois disso, ele começou a falar e, a cada palavra que dizia, sua voz ficava cada vez mais alta. Jovens aspirantes a heróis, esta é a chance de suas vidas. Se você conseguir brilhar neste torneio, não apenas trará honra para a academia, mas também honrará a si mesmo e a seus parentes. Este é o momento que todos vocês esperavam e a chance de você espalhe seu nome no domínio humano. Deixe-o saber sobre você e seu esplendor. Parando por um segundo e olhando para todos os alunos presentes, a voz já alta do instrutor Shan cresceu ainda mais alto, reverberando por toda a arena, resultando no tremor dos corrimãos. Em vez de procurar guildas, faça as guildas procurarem por você e que melhor maneira do que brilhar na edição deste ano do torneio Intra-Academia. Então aceite o desafio e mostre a eles do que você é feito. Parando ali, levantando as duas mãos no ar, sua figura imponente se aqueceu sob a luz do sol. Depois de um breve silêncio, olhando para a figura imponente do instrutor no meio do palco, todo o estádio explodiu em aplausos e vivas. Vaua! Sim! Com certeza vamos nos juntar. Nós faremos nosso melhor. Com a boca entreaberta, tirei um dos fones de ouvido enquanto olhava para a esquerda e para a direita, onde os alunos podiam ser vistos torcendo por toda parte. Meu rosto não pôde deixar de se contorcer enquanto meu corpo tremia involuntariamente. Seriamente? O que foi isso agora? Ninguém notou o fato de que ele estava posando de propósito para parecer mais legal? Eu era o único. O que diabos acabei de testemunhar? Examinando a plateia à sua frente e vendo todos animados como resultado de seu discurso, o canto da boca do instrutor Shan se ergueu. Erguendo dramaticamente a mão no ar para impedir que todos falassem, o instrutor continuou enquanto sua voz se tornava mais solene. Vou pular com as informações desnecessárias e ir direto ao ponto. Devido a algumas mudanças imprevistas, como a maioria de vocês sabe, decidimos adiar os testes. Sei que alguns de vocês podem não estar prontos, mas simplesmente não tivemos escolha e por isso, pedimos desculpas. Parando por um segundo, o instrutor Shan olhou cuidadosamente para todos os presentes. Depois disso, ele sutilmente abaixou a cabeça em um pedido de desculpas. Depois de alguns segundos de silêncio, olhando para cima, ele voltou a falar. Desta vez, sua voz era muito mais brilhante. No entanto, não desanime. Tome este revés como uma lição. Nunca tome nada como garantido. As situações podem mudar quando você menos espera e, portanto, o que você precisa fazer é se adaptar e perseverar durante o revés. Só então você realmente esteja apto para ser um herói. Examinando todos os presentes na sala para garantir que entenderam sua mensagem, o instrutor Shan olhou para a esquerda, onde um velho estava parado. Aplaudir. Pouco depois, vendo o velho acenando levemente com a cabeça, o instrutor Shan bateu palmas uma vez e disse: Tudo bem, chega disso, vamos voltar para os testes. Esfregando o nariz, tirando um pedaço de papel do bolso, o instrutor Shan começou a ler. Enquanto ele lia o jornal, seu tom começou a ficar mais monótono a cada segundo que passava. Era aparente que ele só era bom em improvisar. Em breve estaremos nos separando a cada ano e, a partir daí, mais uma vez dividiremos vocês de acordo com suas turmas. Cada classe competirá com outra classe do respectivo ano, e as partidas serão exibidas nos grandes monitores acima. Parando e apontando para cima, onde estavam 4 grandes monitores, cada um do tamanho de um grande caminhão, a voz monótona do instrutor Sens continuou a soar pela arena. Este exame será realizado no mundo virtual e a partir daí, com base no desempenho, as equipes com melhor desempenho serão escolhidas diretamente como membros do torneio. Fazendo uma pausa para garantir que todos entenderam, o instrutor Shan começou a folhear algumas páginas antes de retomar a fala. O teste de hoje é simples. Será uma competição de quebra de código de 6 contra 6. Uma das principais competições do torneio. As regras são simples,
Tudo o que você precisa fazer. Ouvindo o instrutor falar, não pude deixar de revirar os olhos. Como a personalidade de alguém pode mudar tanto? Passando de um indivíduo excessivamente dramático para este monótono e chato. Ele deve realmente odiar coisas chatas. De qualquer forma, isso não importava no momento. Atualmente, ele estava explicando as regras do jogo Codebreak como eu havia feito o jogo, já conhecia as regras, por isso não estava prestando atenção. As regras eram simples. Era como capturar a bandeira, não, era basicamente como capturar a bandeira com algumas reviravoltas no jogo. Cada equipe, através do mundo virtual, entrava em um mapa que era escolhido aleatoriamente pelos professores e a partir daí cada equipe, para derrotar a outra equipe, deveria inserir um código específico em um pilar de metal que cada um deveria proteger. Mais ou menos como a bandeira de Capture a bandeira. Assim que o código fosse inserido, a equipe venceria. Simples assim. No entanto, houve um porém. Para que alguém quebrasse o código, eles precisavam primeiro obter o código que foi dado a um membro da equipe antes do início da competição. A pessoa com o código não foi selecionada aleatoriamente, pois a equipe poderia escolher quem possuía o código antes do início do jogo. Assim, o objetivo da equipe era primeiro obter o código antes de seguir em direção a outra equipe e quebrar o código inserindo-o no pilar de metal do outro lado. Portanto, a parte mais difícil do jogo não foi inserir o código, mas sim encontrar o código, como uma das 6 pessoas presentes o tinha. Para piorar as coisas, havia também um limite de tempo para o jogo, e tornando este teste ainda mais difícil, pois derrotar uma pessoa uma a uma foi colocado fora da equação. Tudo bem, chega de mim por hoje, vou deixar seus instrutores assumirem. Espero vê-los quando chegar a hora do torneio de verdade. Desejo a todos boa sorte. Terminando com o que estava dizendo, o instrutor Shan sorriu mais uma vez para o público antes de se virar e sair. Uma onda de aplausos seguiu o exemplo. Aplaudir. 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 Depois que o instrutor Shan terminou de falar, pegando seu tablet, Dona olhou calmamente para seus alunos. Havia um total de 12 alunos representando nossa turma e, além das pessoas de sempre, havia alguns rostos novos, inclusive eu. Franzindo os lábios, Dona percorreu seu tablet antes de olhar para todos e dizer: haverá 2 grupos a 25 e antes que você diga qualquer coisa, as equipes já foram decididas de antemão, portanto você não pode escolher. Parando e apontando para certos indivíduos, Dona continuou. Agora, e as equipes estão. À minha direita, Melissa, Kevin, Troy, Emma e Christopher. Vocês serão a primeira equipe. Olhando para as pessoas cujo nome ela havia acabado de chamar e vendo-as acenar umas para as outras, Dona desviou o olhar e continuou. À minha esquerda, Jim, Amanda, Ren, Arnold, Donald e Isaac. Enquanto os membros do nosso grupo estavam sendo anunciados, minha boca não pôde deixar de se contorcer quando percebi quem fazia parte do meu time. Eu estava bem com a Amanda, mas Jim e Arnold? Oh céus! Sem se incomodar com a minha angústia, depois de se certificar de que ela acertou os nomes, colocando o tablet de lado, Dona explicou calmamente. Vocês 6 estarão competindo contra um time de outra classe em um cenário de 6 contra 6 e a partir daí julgaremos suas performances. Considerando que haverá muitas lutas hoje, você só tem que lutar uma vez, porém, mesmo que vença, isso não significa que todos vocês serão escolhidos. Então, se você quer ter certeza de ser selecionado, você deve pensar em uma estratégia adequada primeiro e certifique-se de esmagar seu oponente. Parando ali, Dona olhou solenemente para todos os presentes antes de dizer: já chega. Reúnam-se em suas equipes e criem uma estratégia adequada. Tenho grandes expectativas de vocês. Terminando com o que ela queria dizer, Dona olhou rapidamente para todos os presentes antes de sair. Asterisco suspirar asterisco. Enquanto eu observava a Dona sair, um suspiro exausto e cansado escapou da minha boca. Escovando meu cabelo para o lado, olhei para o meu grupo à distância.
Meus olhos logo se encontraram com os deles, e um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Agora como eu vou lidar com isso?